Boa tarde, meninos. Hoje iremos dar início a mais uma aula de ciência. Estamos dando continuidade ao assunto abordado no capítulo 2. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre os sistemas corporais. Conforme a gente já começou a observar nas aulas passadas, o nosso corpo ele é formado por vários sistemas corporais que eles desempenham funções específicas. Então, quando a gente fala em sistema, a gente está falando em conjunto de órgãos que desempenham funções diferentes, mas que trabalham em conjunto em prol de um único objetivo. Então, conforme eu já comecei a falar com vocês lá na nossa aula passada, nós temos o sistema digestivo, que ele começa na boca e ele termina no ânus, e ele é composto por um conjunto de órgãos que é boca, faringe, esôfago, intestino delgado, intestino grosso, estômago, além de vários outros órgãos anexos. E todos esses órgãos, embora eles desempenhem funções diferentes, eles são responsáveis pela mesma coisa, que é o quê? Metabolizar o alimento e fazer com que a gente consiga tirar os nutrientes necessários da alimentação. Então, a partir do momento que você come um alimento, ele vai passar por todo o trato digestivo. Então, ele vai ter contato com vários órgãos diferentes que fazem parte do mesmo sistema. E cada órgão, ele vai atuar de uma forma diferenciada. Um exemplo, lá no estômago o alimento ele vai sofrer uma ação enzimática e ele vai começar a se preparar para o processo de absorção de nutrientes. Então, ele está lá no estômago e depois vai para o intestino delgado, onde a parte dos carboidratos, proteínas, lipídios vão ser absorvidos. Depois vai lá para o intestino grosso, onde vai ser absorvido a água e os sais minerais. Então, cada parte ela vai trabalhar de uma forma específica, mas em prol de um único objetivo. Então, sempre quando vocês pensarem em sistemas corporais, vocês vão pensar o seguinte: são órgãos diferentes, que desempenham funções diferentes, mas que trabalham em conjunto em prol de um único objetivo. Então, vamos relembrar um pouquinho também o nosso assunto das aulas passadas, né? Porque agora a gente já está falando de sistemas. Mas antes de falar de sistemas, a gente começou falando o quê? De células, que são a unidade básica. As células, elas se juntam e formam um tecido. Esse tecido, ele vai dar formato a um órgão corporal. E um conjunto de órgãos, ele vai formar o sistema corporal. Aí um outro exemplinho que eu vou dar para vocês é o quê? É o sistema respiratório. O sistema respiratório ele começa no nariz, passa para a traqueia, depois vai para os brônquios, depois vai para os bronquíolos e termina lá nos alvéolos, onde ocorre a oxigenação e o oxigênio ele vai para o sangue. Então todos esses órgãos eles fazem parte do sistema respiratório, trabalham em conjunto, mas cada um faz uma ação específica no processo da respiração. Vamos começar a falar agora de cada um dos sistemas de forma diferenciada. Então, vamos começar com o sistema digestivo. O sistema digestivo ele tem a função de metabolizar o alimento, transformá-lo em nutrientes que serão absorvidos pelo corpo e ajudarão a gente a realizar as atividades do nosso cotidiano. Então, é através do sistema digestivo que a gente consegue os nutrientes necessários para que a gente tenha energia para realizar as atividades físicas. Então, ele é extremamente importante para o funcionamento do nosso corpo. O sistema digestivo ele começa pela boca, depois vai para a faringe, depois o esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Ele também é formado por um conjunto de órgãos anexos, como o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas, que são órgãos acessórios, mas que também trabalham no processo digestivo. O estômago, ele é responsável por fazer com que o alimento ele sofra a ação do suco gástrico e também uma ação enzimática, que faz com que ele se transforme em moléculas menores para que ele consiga ser absorvido no intestino delgado e no intestino grosso. Então, o estômago, inicialmente, ele vai trabalhar como se fosse uma bolsa de armazenamento, tá certo?
Então, assim que a gente come, o alimento ele já passa triturado pela boca, aí vai para a faringe, depois vem para o esôfago, né, que é só um canal de comunicação. Então, o esôfago ele vai fazer com que o alimento ele chegue até o estômago, onde ele vai sofrer a ação do suco gástrico intestinal e também vai fazer com que ele sofra uma ação enzimática, transformando esse alimento em uma moléculazinha, né, menor. Quando o alimento ele chega no intestino delgado, vai ser absorvido os nutrientes, como carboidrato, proteínas, lipídios. Então, tudo isso é absorvido a nível do intestino delgado. Aí no intestino delgado a gente tem uma comunicação com alguns órgãos anexos, como o fígado, que é responsável por metabolizar a gordura, e tudo de ruim que a gente ingere, como bebida alcoólica, açúcar em excesso, é metabolizado no fígado. Temos a vesícula biliar, que ela produz a bilirrubina, que a bilirrubina ela ajuda na metabolização do alimento. E a gente também tem o pâncreas, que é onde a gente produz a insulina, que faz com que o nível de açúcar ele diminua. Então, esses órgãos, eles trabalham também durante o processo digestivo, fazendo com que a gente consiga metabolizar o alimento de uma forma mais saudável, para que ele não seja uma coisa tóxica ao nosso organismo. Então, é o seguinte, o alimento ele saiu do estômago, foi para o intestino delgado, foi metabolizado carboidratos, lipídios e proteínas, e depois esse alimento, né, que é o bolo alimentar, ele vai sair do intestino delgado e vai para o intestino grosso. No intestino grosso, ele deixa de ser chamado de bolo alimentar e passa a se chamar bolo fecal. No intestino grosso vai ser absorvido água, vitaminas e sais minerais. Então, após tudo isso ser absorvido, esse bolo fecal ele vai ser o quê? Eliminado. Então, ele vai passar por todo o intestino grosso e vai ser colocado para fora. Vamos falar agora do sistema respiratório. O sistema respiratório, diferente do sistema digestivo, ele tem como principal objetivo a realização da troca gasosa. Então, a gente inspira o oxigênio e a gente expira o gás carbônico. O principal órgão responsável pela troca gasosa é o pulmão. Então, é no pulmão onde vai ocorrer realmente a troca do oxigênio pelo gás carbônico. Mas para que o oxigênio ele consiga chegar nos pulmões, ele é necessário que ele passe por vários canais. Então, o ar atmosférico rico em oxigênio, ele entra pelas nossas fossas nasais, que são esses buraquinhos do nariz. Eles passam pela laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, até chegar nos alvéolos, que é o local onde realmente ocorre a troca gasosa. Conforme vocês podem ver aí na imagem, a traqueia, ele é como se fosse um canalzinho cartilaginoso, que é responsável por levar o oxigênio para o sistema respiratório inferior. Os brônquios e bronquíolos, eles parecem raízes de uma árvore, conforme vocês podem ver numa imagem. Então, é como se fosse uma árvore com uma raiz enorme, cheia de ramificações. O que diferencia os brônquios dos bronquíolos é o tamanho do canal. Os brônquios eles são maiores e os bronquíolos eles são menores. Não dá para ver na imagem aí do slide, mas os alvéolos pulmonares, que é o local onde ocorre a troca gasosa, eles têm o formato de cachos de uva. Então, eles são várias bolinhas arredondadas, que é dentro desses alvéolos que realmente ocorre a troca gasosa. Então, o oxigênio que a gente inspira entra no nosso corpo e o gás carbônico que foi produzido pelo corpo, ele é colocado para fora. Conforme vocês podem também observar aí na imagem, o nosso corpo ele utiliza a musculatura do diafragma para ajudar na troca gasosa. Então, o diafragma, quando a gente inspira, ele desce e quando a gente expira, ele sobe. Então, durante todo o processo respiratório, o diafragma ele faz esse movimento para cima e para baixo, que assim ele vai estar auxiliando o pulmão na respiração. O sistema reprodutor ele tem a finalidade da concepção. Então, o sistema reprodutor masculino junto com o sistema reprodutor feminino, eles trabalham em conjunto para que ocorra a concepção. Para que isso ocorra, é necessário que a mulher ela esteja no chamado período fértil, que é quando o corpo da mulher ele libera o ovócito secundário, que sai lá da região dos ovários até as tubas uterinas.
que também são chamadas de trompas de Falópio. Então, durante o período fértil, a mulher, conforme vocês podem observar aí na imagem que eu coloquei, ela libera o ovócito secundário aí dos ovários, que na imagem é essa parte branquinha. O ovócito secundário, ele vai para as tubas uterinas, que é esse canal que comunica os ovários com o útero. E na tuba uterina, ele pode encontrar o espermatozoide, fazendo que ocorra a fecundação. Mas para que isso ocorra, é necessário que a mulher ela tenha relação sexual durante o período fértil, que ela não faça uso de nenhum método contraceptivo e que ela não tenha usado preservativo. Normalmente as pessoas elas acham que a concepção ela ocorre diretamente no útero, mas não. A maioria das vezes a concepção ela ocorre nas tubas uterinas. Aí depois que o ovócito secundário ele é fecundado, ele desce para o útero, onde faz a nidação na parede uterina, tá certo? Então, conforme a gente pode observar na imagem, os órgãos que fazem parte do sistema reprodutor feminino são canal vaginal, útero, tubas uterinas e ovários.